Olá! Os povos mais atacados da história do Brasil são os indígenas. Acompanhe as últimas notícias sobre a luta e a resistência a nível de Brasil. Venha com a outra informação. Porto Alegre. Lideranças Guarani reúnem-se para discutir a conjuntura e definir estratégias de luta. Brasil. Direitos indígenas na Constituição não podem ser alterados. Rio Grande do Sul. Terra indígena Caingangue Votouro Candóia de Faxinalzinho realiza encontro. São Paulo. Povo Caimbé realiza grande toré em Guarulhos. Povo Pancarará realiza encontro troca de saberes em Osasco. Lideranças Guarani se reuniram em Porto Alegre para refletir e discutir sobre o contexto político, econômico e jurídico em relação aos povos indígenas no Brasil, além de planejar ações conjuntas para enfrentar os problemas advindos desse contexto. Participaram da reunião lideranças Miriá Guarani do Rio Grande do Sul e Avá Guarani do Paraná, mais especificamente da terra Guaçu-Guavirá, localizada nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. O procedimento de demarcação desta terra está sendo questionado por fazendeiros na Justiça Federal da 4ª Região, estando ainda pendente de julgamento uma apelação civil no tribunal. Depois de falas de cada uma das lideranças sobre suas realidades, reza, rituais e encaminhamentos, as lideranças finalizaram o encontro acreditando que os povos resistirão e superarão esse momento de profunda crise política, econômica e jurídica com as forças de suas espiritualidades, seus vínculos com as ancestralidades, suas organizações sociais, religiosas, culturais e a articulação entre aqueles que sofrem os impactos desse sistema genocida. Em nota técnica sobre as propostas de emenda à Constituição 187 de 2016 e 3413 de 2017, a assessoria jurídica do CIMI avaliou que ambas as propostas são inconstitucionais por atingirem cláusulas pétreas da Constituição Federal. Entenda. As PECs, que tramitam conjuntamente na Câmara dos Deputados, pretendem alterar os direitos reconhecidos aos povos indígenas nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. A análise aponta que tais artigos tratam de direitos e garantias individuais e coletivas e são, portanto, cláusulas pétreas, resguardadas pela imutabilidade constitucional. Todos os elementos do direito indígena que conformam o capítulo 8 da Constituição de 88, do título 8, são direitos individuais indígenas, em certo plano, mas vão muito além diante da cosmovisão, por serem direitos indisponíveis, manejados no plano da coletividade, considerando a relação multicultural e pluriétnica das gentes indígenas, afirma a nota técnica. E o que nós queremos nesse momento é que seja garantido o que foi conquistado com muita luta na Constituição de 88. Em 1988, a Constituição foi feita, foi por batalhas, foi com suor, foi por briga, e hoje em dia a gente vê os direitos que foram conquistados ser violados por parte mais dos parlamentares mesmo dessa casa. Pessoal, hoje nós infelizmente tivemos uma derrota, né? Mas essa derrota não é da guerra, perdemos uma batalha apenas. O que nos preocupa é que a possibilidade de arrendamento dos territórios, a possibilidade de exploração dos territórios indígenas, como prevê a PEC 187, abre margem para o capital entrar dentro desses territórios e principalmente de mudar toda a cultura, todo o aspecto histórico que os índios e essas populações têm com seus territórios. Entre os dias 27 e 28 de agosto, a terra indígena Caingangue Votouro Candóia de Faxinalzinho realizou um encontro com lideranças de diversas comunidades Caingangue do Rio Grande do Sul. Entre os temas discutidos, o caso da comunidade Xoclém e Birama Laclanhô sobre a situação de repercussão geral, os direitos indígenas na Constituição, os ataques do governo federal aos povos e as estratégias de enfrentamento tiveram destaque. Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI.
Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. No final do mês de julho, nos dias 27 e 28, aconteceu um grande toré organizado por lideranças Caimbé, na aldeia multiétnica Filhos da Terra, em Guarulhos, São Paulo. O toré contou com a presença de outros povos que vivem em contexto urbano, como os Pancararé, os Chucuru, os Pataxó e os Timbira. O toré é uma expressão espiritual religiosa de grande importância no Nordeste indígena. São cantos sagrados que desenvolvem nos indígenas o amor, a união e a força para sustentar sua cultura, envolvendo as artes da natureza, dos animais e plantas, o vento, a terra, o fogo e as águas. O toré é puxado por um mestre de canto e os outros respondem no momento necessitado. É uma celebração, um ritual de integração entre os sentimentos indígenas e a mãe natureza, buscando a conexão com a energia divina. O povo Caimbé é originário da Bahia, aldeia Massacará, hoje município de Euclides da Cunha. Decorrente das violações de poceiros e devastação em seu território, muitos indígenas foram para São Paulo a partir da década de 50, em busca de melhores condições de sobrevivência. Em São Paulo, esses indígenas se organizaram em comunidades periféricas e uma delas é no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. Há 2 anos, os caimbés, junto com lideranças de outros povos, realizaram a retomada da aldeia Filhos da Terra e fazem ali uma experiência de fortalecimento do modo de vida tradicional. No início de agosto, dia 4, foi realizado o encontro Troca de Saberes pelo povo Pancararé, em Osasco, São Paulo. Lideranças de outros povos indígenas como os Caimbé, Chucuru, Pancará e o Apixana e a codeputada estadual Shirley Pancará também participaram. O encontro começou com um toré, dançado primeiro pelos Pancararé e depois por todos os povos e também pelos não indígenas presentes. Em seguida, as lideranças puderam falar do modo tradicional de viver e também dos saberes de cada povo. O fortalecimento cultural, diante dos desafios que a atual conjuntura política apresenta, foram destaque na discussão. Após o almoço tradicional, teve a dança dos praiás, símbolo sagrado na cultura Pancararé, por serem a presença dos encantados de luz no nosso meio. A gente fez o encontro dos saberes, falando um pouco da cultura Pancararé, como é a sua realidade. A gente vive aqui em São Paulo, mas não é porque a gente está em São Paulo e deixou de ser indígena. A gente aqui na cidade também manter a nossa cultura, os nossos rituais, para outras pessoas conhecerem, professores, os jovens indígenas que estão aqui, outros jovens que vieram conhecer a nossa cultura, para mostrar que a gente está aqui na cidade sim, e a gente tem de batalhar todo mundo junto, mostrar que a força encantada, a força do indígena aqui está presente também na aldeia e na cidade. Ficamos por aqui com mais uma edição. Toda sexta-feira, ao meio-dia, você recebe o primeiro jornal com pautas indigenistas do Brasil. Contribua com esse projeto. Acesse desacato.info e conheça a campanha do amigo e amiga leitora do portal Desacato. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!